né, que é fundamentalmente a mais alergênica, e a glutenina, que junto com a água e a ação mecânica forma o glúten. Só que 80% das proteínas que estão presentes, por exemplo, no trigo, 80% são essas duas. Então, você tem, na realidade, o que? Seu estômago fazendo glúten, né? Porque o estômago faz o quê? Ação mecânica, a água, e você transforma naquela cola, porque quem já fez cola com farinha de trigo sabe que aquele grude é o glúten. E aí a gente começou a seguir essa dieta, sem saber, sem nada, né? E aí eu fiquei sabendo de um terapeuta, que não era médico, mas que era um terapeuta que trabalhava com medicina chinesa. E aí nós apostamos na dieta, bem elaborada, e na acupuntura. E aí foi, e em 6 meses, ela, com muita obstinação, porque ela é uma pessoa super determinada. Esportista sempre é. Ela é extremamente disciplinada e ela colocou como meta o aniversário dela, isso foi no comecinho do ano, em janeiro, fevereiro, e ela falou, até julho eu tiro a cadeira de rodas. Ela já estava em cadeira de rodas, ela então? Já estava, já estava em cadeira de rodas. Ela falou, até julho eu tiro, meu aniversário é dia 8 de julho e eu não passo meu aniversário de cadeira de rodas. E o ortopedista, imagine, né? Ninguém acreditava numa situação. E eu não falei sobre o glúten, porque era uma outra abordagem, não Perfeito. Adiantava a gente misturar conversar. Isso. E aí a gente começou a fazer muitos erros, porque até acertar aquilo que ficava bom, né, não é fácil. E mais do que isso, com esse terapeuta, ele prescreveu uma dieta muito séria, muito severa, ainda mais para uma criança de 9 anos. Para gente que fazia era difícil, uma criança de 9 anos, você tinha que reaprender tudo. No caso da dieta do terapeuta chinês, ele incluía glúten? Foi o primeiro item. O primeiro item era tirar o glúten. O segundo item, retirar a lactose. O leite. Depois, tirar a carne de porco para sempre, que a gente já não consumia. Uhum. Depois, carne vermelha, tirar também. Peixe, tirar também. Nossa. Eu uma vez por semana podia o peixe branco. Nossa. Depois, 2 vezes por semana, frango, o peito. Todos os grãos. Tirou todos os grãos? Todos os grãos, exceto arroz branco. Uhum. O arroz integral não podia, o arroz branco, milho podia. Todas as castanhas, nozes. Uhum. Então, na realidade, fartamente... Legumes, verduras e frutas. E verduras e frutas. Ele não tirou nenhum tipo de fruta? Nenhum tipo de fruta. Nenhum tipo de legume? Assim, ele evitar as frutas ácidas. As ácidas. As ácidas, tá. Mas de resto... Bom, resumindo essa história, foi muito difícil. E açúcar, né? 100%, tirar o açúcar. Resumindo essa história, no dia 8 de julho, que era aniversário da Valentina, ela estava sem cadeira de rodas. Houve uma regeneração total da perna dela. Repetindo, o que tinha a perna dela? O osso estava... Eles chamam de um necrosamento no fêmur, né? Ela teve uma osteocondrite dissecante patelar e femoral. Jesus. Então ela ficou com todo aquele necrosado. E, na realidade, eu não fiz o exame do glúten para ela, porque até então não sabia qual era a extensão. Na verdade, nenhum médico pediu também, não, né? Nenhum médico. O entendimento foi posterior, porque assim que a Valentina melhorou, voltou a andar, reaprendeu, ela não teve nenhuma perda, ela ficou mais 6 meses de muleta. Uhum. Então, em 1 ano, ela regenerou a perna, ela ficou com uma sequela na outra perna de muito esforço. Entendi. Então, assim, de esforçar a outra perna, etc. Ela ainda tem alguma dor residual, Sim. né? Que a gente faz um acompanhamento. Mas depois de menos de 1 ano, a minha outra filha começou a ter sintomas diferentes. Na realidade, a outra filha sempre teve problema e a gente nunca diagnosticou. Uhum. Problemas de quê, Maristela? Então, aí a Catarina já estava com 5 anos. Na verdade, ela sempre, desde que ela nasceu, ela tinha um refluxo muito grande. Muito refluxo, vomitava o tempo inteiro, entrava no carro, vomitava. Ela começou a ir para a escolinha, que era 2, 3 quarteirões de casa. Eu tinha que medicá-la porque ela não conseguia chegar até a escola. Ela ia vomitando até a escola.
E ela começava a tomar, e nunca o pediatra descobriu que ela tinha. Eu falava, será que ela não é alérgica à lactose? Que sempre a tal da lactose, nunca ninguém bate no pé, que é o problema da proteína do leite da vaca, né? Porque aí tira a lactose e aí vai atrás de produtos... Mas tem a caseína, né? Exatamente, tem a caseína. Exatamente. Que hoje o problema dela é a caseína. Olha que interessante. E aí a Catarina continuou e foram anos ela passando mal. Ela chegava, ela comia qualquer coisa, ela chegava, era uma colherada de comida na hora do almoço, na hora do jantar. Ela enjoava e tinha dores abdominais muito fortes. Isso foi até os 6 anos dela, mais ou menos. E nunca nós descobrimos. Eu até achava que era um pouco de mãe. Eu falava, não é possível, filha, você não quer. Eu achava que ela não queria comida, porque era sempre. E junto com o pediatra, era assim, a reclamação era contínua. Todas as consultas, absolutamente todas, a gente falava, essa menina tem dor de estômago, tem dor de barriga, dor abdominal, enjoo, vômito. Não é normal. Ela tinha diarreia? Não, ela tinha um intestino super preso. Que também é uma característica uma da proteína do leite da vaca. Terrível, terrível. Posteriormente, ela começou com diarreia. Né, já com alternando, né, diarreia com a prisão de ventre. Com a prisão de ventre. Mas aí... Aí quando a Valentina começou, que vocês incorporaram essa dieta do chinês, você também submeteu a menor a essa dieta? Não, eu fazia dieta com a Valentina. Era a Valentina e eu fazíamos a dieta, e a Catarina era muito pequena, eu tinha pena. Entendi. E aí eu deixava assim, ela comia a nossa comida sem glúten, mas eu sempre tinha uma bolachinha que levava para a escola. Ela gostava muito do leite com Nescau, essas coisas. O todinho. O todinho, E aí levava suquinho às vezes para a escola, né? Aquele suquinho com Tetra Pak, que também foi cortado na nossa dieta há muitos anos, né? Mas enfim, na época era o que a gente tinha disponível, né? Até tinha outras coisas, mas era a mais gente não conhecia. Exatamente. A gente se acomoda também, né? No meio de tanta correria, e a gente se acomoda. Esse que é o problema. E aí levava esses suquinhos, tudo, e a Catarina passando mal. Um dia, Valentina tinha problema de audição muito, muito acentuada. Ela até ficou sem audição. Quer dizer, além de tudo, tinha isso. Tinha o problema da audição, que ela fez cirurgia de ouvido. Então, as meninas, ela tinha, inclusive, uma redução tão grande que a gente falava com ela não escutava. E eu achava que era por causa do nascimento da pequena. Aquelas coisas. Então, assim, era uma somatória de problemas. Não era uma coisa só. Era uma somatória. E depois eu tive problemas pessoais também com separação. Então, nessa época que a Valentina estava com a perna muito, muito ruim, que começou com essa terapia, com a terapia chinesa, que os medicamentos foram em cima dessa terapia, ela tinha outros quadros, assim, o quadro dela era complexo também por questões emocionais. Juntou tudo, foi um balaio de gato aí, né? E a Valentina começou a ter artrose, artrite, ela não podia encostar ela não podia encostar nela. Doença de velho numa garota, numa menina. Uma menina de 9 anos, 8, 9 anos. Ela tinha fibromialgia, eu não conseguia encostar a mão nela, de dor, né? E aí a Valentina melhorando, a Catarina começou a desmaiar. Meu Deus. Ela passava mal e ela começou a desmaiar. E aí, indo para otorrino, que eu estava com a Valentina e com a Catarina, eu estava indo, só que a Catarina chegou vomitando no otorrino. Na otorrino, uma médica queridíssima, muito, muito especial, e foi ela quem realmente foi a grande luz. A grande luz, a grande ponte, porque ela descobriu coisas das meninas que os outros médicos das especialidades específicas não descobriram. E a doutora Lucinda foi uma pessoa a quem eu devo muito. A doutora Lucinda chegou e falou assim, mas isso não é normal, Maristela. Eu falei, lógico que é normal, mas eu não descubro. Eu tenho que dar Dramin para ela para conseguir vir andar para qualquer lugar. E eu não dei porque ela vai passar por consulta. Não tem nem como examinar. E ela no banheiro vomitando. Coitadinha. Ela falou, não, tá errado isso. Peraí. Existe um problema de má formação da tuba auditiva chamada cinetose, que você não... Desculpe se eu falar alguma coisa errada, eu não sou da área médica. Fica tranquila. Mas se eu me lembro bem, assim, existe uma diferença de codificação entre o que você escuta e o que você visualiza. Então, este processo, essa diferença
entre a audição e a visualização existe, chama-se cinetose. E é isso que a Catarina pode ter. Vamos fazer um exame, mas antes nós vamos fazer exame de glicemia nela. Na hora que fez o exame de glicemia, veio a surpresa. Catarina era diabética. Meu Deus! Catarina era diabética. Então ela me encaminhou para um médico, falou, olha, você começa uma dieta assim, assim, assado, mas procure uma endocrinopediatra. Nós fomos à endocrinopediatra, que também foi muito querida. Olha, no nosso percurso... Só pessoas queridas, pessoas né? queridas, de muita Não, Deus luz. não faz a coisa incompleta. Não. Começou com aquele livro que caiu, assim, literalmente para você, né? E em seguida ele colocou os profissionais adequados para poder dar sequência. Eu acho que, assim, e como, assim, o caminho foi muito difícil, de muita dor, mas de muita fé. De muita fé. Em nenhum momento eu me desesperei. Eu sabia, eu estava sozinha com as meninas, somos nós 3, a nossa família nuclear. E eu assim, falei, eu só pedi a Deus que me pusesse as pessoas certas no caminho. E elas sempre apareceram. Sempre. Olha que bênção. Então, quando a doutora Tereza pediu uma série de exames mais profundos para a Catarina, viu que ela tinha diabetes mesmo, mas ela falava, a diabetes dela é causada por outro problema. Ela não é, eu vou te encaminhar para uma outra profissional. Quer dizer, na nossa criança brincar. Exato. A gente quer ver criança sorrir e não criança chorar de dor. Nossa, imagina a mãe vendo o filho nessas condições. Bom, gente, vocês estão entendendo por que eu trouxe a Maristela hoje? Para ser